E aí pessoal, eu sou Felipe Assenco, seu Anis, psicólogo clínico, e quem é você? Hoje irei falar sobre tratamentos para depressão na adolescência. Você, adolescente, está nessa fase, nesse período de desenvolvimento, ou que conhece algum adolescente, está vinculado com alguém envolvido? Fique até o final. Até o final deste vídeo você saberá quais são dois tipos de tratamento específicos para essa fase da adolescência e bem voltados para a depressão também. Solta a vinheta, produção. E aí pessoal, bem-vindos ao Psique e Você. Pode curtir, compartilhar, comentar, trazer dúvidas, perguntas. Envia para aquela pessoa que vocês sabem que pode ouvir e trazer novas inspirações para novos conteúdos, inclusive aqui do Psique e Você. Bem-vindos à nossa comunidade que cresce pouquinho a pouquinho. Basicamente eu vou falar sobre crises do desenvolvimento, o espaço entre infância e vida adulta, esses sinais e sintomas, e também sobre a parte funcional e disfuncional da depressão em si. E também passar para vocês dois tratamentos, vocês já podem ter uma certa linha de base, trazerem perguntas para os profissionais que acompanham vocês e se sentirem cada vez melhor e mais bem orientados com relação ao que vocês podem fazer por si mesmos. Primeiro tópico aqui a ser abordado. A primeira fase que nós vivemos, ela tem a ver com um período perinatal, quase antes do nascimento ali. No entanto, vivemos na primeira infância, um lugar de muita espontaneidade, onde podemos existir sendo quem somos. Lá por volta dos 6, 7 anos, nós começamos a perceber as diferenças de tamanho. Nós olhamos no espelho de várias maneiras diferentes, nos relacionamos com pessoas mais velhas, mais novas e percebemos as dimensões do ego. E temos nossa maneira lúdica de interpretar o mundo. Na infância, brincar é muito sério. Quando nós saímos da infância, existem alguns questionamentos que são importantes, que tem a ver com a fase do desenvolvimento adolescente. Então tem a crise, que é uma mudança, uma transformação corporal. Alguns gostos da infância já não são tão bem aceitos mais. Por exemplo, aquele ursinho de pelúcia que a criança levava para a escola já não é tão mais bem aceito assim, dentro de uma sala de aula com alunos da idade dela, de 12, 13 anos. E então, muitos jovens, meninos e meninas, já com 11 anos, já exigem de nós, muitas vezes, adultos, que a tratemos como adolescentes. A adolescência, hoje, ela aumentou esse espaço e vem aumentando o espaço entre a infância e a vida adulta. Há algumas gerações passadas, não muito tempo atrás, o homem, ele virava adulto com 12 anos. 11 anos, 12. Se até os 15 ele não começasse a trabalhar, ele estava atrasado. Ele ganhava uma calça um pouco maior e um relógio do pai ou do avô e tinha que já ter seu lugar no mundo. Hoje em dia, é uma queixa comum das crises do desenvolvimento do adolescente, o próprio crescimento, aquele hormônio GH do crescimento, onde o osso da perna cresce, dói, onde ele sente as dores primeiras do crescimento, dores nas glândulas mamárias, outras questões hormonais acontecendo tanto nos meninos quanto nas meninas, né? Tem bastante mudanças e transformações corporais. Cada uma delas precede um luto da infância. Então, logo no início da adolescência, a gente já percebe que o adolescente ele tende a ter mais vergonha, ele tende a se preocupar mais, ter uma preocupação maior com como que os outros o veem, como eles estão sendo vistos, né? Então, já falamos desses dois pontos primeiros aí, um pouco sobre as crises do desenvolvimento e também sobre esse espaço da infância e da vida adulta, entre a infância e a vida adulta, que é a adolescência. Nessa fase, há também a conhecida queima dos ídolos, onde os pais começam a não serem tão idolatrados ou colocados nesse campo, nesse lugar do herói. Os pais são vistos por meio das falhas deles, os adolescentes têm uma tendência quererem se sentir pertencentes. E tem vários questionamentos, né? É provado hoje em dia que o córtex frontal tem uma região na parte occipital do córtex
que demora até os 25 anos para se desenvolver completamente. E essa região, ela tem a ver com o modo como nós nos vemos, nos sentimos vistos também. Então, nessa fase, perguntas sobre qual o meu lugar no mundo, como me vejo, como sou visto e como quero ser visto, são muito importantes também nessas fases do desenvolvimento. Os sinais de depressão, eles aparecem basicamente na adolescência em meio a cada uma dessas mudanças. Na depressão, há uma mudança de gostos também. Parece que há um desbotamento desses gostos. Então, muitas vezes, o adolescente reclama muito de tédio, mas o tédio não é necessariamente a depressão. O tédio basicamente é assim: ele vê uma prateleira cheia de livros, ou um céu cravejado de estrelas, ou ele abre o Netflix, a Amazon Prime e vai ver lá todas as possibilidades de ver filme e ele acaba não vendo nenhuma. Tem tantas possibilidades que aí o tédio, ele tem a ver com por que eu vou ver essa se eu posso ver a outra? E se a outra é igual a essa? Então o tédio dá essa sensação que nada merece a minha atenção. Na depressão, mesmo aquilo que eu gosto perde valor, perde sentido, fica desbotado. Então há uma perda da beleza, né? Um dos sinais da depressão é a perda da beleza, do prazer em várias atividades da vida. Os sintomas, eles têm a ver com essa... pode aparecer uma tristeza na depressão, nem sempre, mas tem a ver também com uma autoestima muito baixa. Algumas pessoas, na fase da adolescência, têm uma linguagem afetiva muito empobrecida, com pouco repertório. É muito comum vermos depressivos se autocriticando ou falando, se autodepreciando na frente de outras pessoas ou de um círculo fechado de amigos, ou fica aquele humor um pouco mais mórbido, tragicômico, muitas vezes até o que se chama um humor negro. Não gosto muito dessa expressão, mas basicamente essa ausência de clareza na depressão, ela é bem marcada. Uma vontade do adolescente se isolar, ele querer não mostrar e não evidenciar erros por conta da sua própria autoestima baixa, que ele, né, tem essa visão de que os outros tem uma perspectiva negativa sobre eles mesmos. A característica da depressão, uma parte que auxilia e que tem a ver também com o surgimento do sintoma, é uma sensação de não ter um lugar no mundo. Isso pode aparecer quando algum paciente entra na sala do psicólogo ou do ebiatra, que é o médico de adolescentes, e ele entra muito desajeitado. Você já vê que ele esbarra numa coisa, em outra, e ele expressa essa sensação de se sentir desajeitado. Esse estar desajeitado, às vezes, ele reflete uma própria falta de lugar no mundo e na existência. Então, há muito do comportamento adolescente, tem muito no comportamento que fala sobre como ele está se sentindo, né? Então, as questões adolescentes, os interesses, a necessidade de pertencimento, quando esse pertencimento não se dá, é comum que ele se isole, que ele vá para um universo muito individual. O problema é que vai diminuindo o desejo, então eles vão cada vez menos se sentindo protagonistas e heróis da própria história. Eu vou falar um pouco sobre a função da depressão e já vou emendar falando também do primeiro tratamento, que eu vou chamar aqui como um tópico de arquétipo do herói. Então, basicamente, a função da depressão, ela tem uma relação muito intrínseca com a nossa possibilidade de percebermos a beleza da vida por meio da nossa própria experiência, do nosso próprio olhar. A beleza do mundo está nos olhos. Quando você fala sobre a função da depressão em si, ela revela essa beleza existencial no vir a ser. A depressão, ela tem a ver com o que nos estrutura aquilo que já foi do passado. A gente é acostumado a enxergar a depressão como esse excesso de passado. No entanto, a depressão, ela serve, por exemplo, quando morre alguém, por exemplo, ela mostra para nós que na vida existe uma irreversibilidade. Ela é irreversível. Então, o que é a vida para você? Coloque aí nos comentários, desenvolva esse tema. O que é a vida? A vida, para um deprimido, ela vai se esvaindo de cor, de prazer, de sensação, né? E ele começa a olhar para onde
de onde saiu o trem, sem ter uma perspectiva de futuro, né? Ou fugindo de uma perspectiva do futuro. Quando alguém morre da família, a pessoa tem, por lei, alguns dias que ela não vai trabalhar. E se ela fosse trabalhar e tentasse agir como se não tivesse acontecido nada, pode dar uma impressão de que não somos nada. Somos um objeto de realizações de desejos de outros e de outros e de outros. E qual o sentido da vida? Meu parente morreu, não sou mais o mesmo, né? Então tem esses fenômenos também da depressão ligadas a perdas e lutos na adolescência. Não é necessário que ele perca um parente, um familiar, um amigo, né? O primeiro tratamento, ele entra nessa mesma linha de percepção sobre a depressão, e você olhar para o verdadeiro sentido da vida e que está em curso, e percepção da beleza e tudo mais que já foi dito. E a primeira coisa que se faz é a pessoa perceber que ela é heroína, é o herói da própria história. Ela sair da plateia da própria vida. E para isso é importante que ela reconheça alguns pontos que são descritos na jornada arquetípica do herói. Pesquise aí se você tem mais interesses em conhecer sobre a jornada do herói. Eu posso fazer um vídeo específico sobre esse tipo de tratamento e trabalho. Envolve o arquétipo do herói. E é muito importante na adolescência, uma fase que é marcada pelo querer e poder. Eles querem, mas não podem. Podem, mas não querem. Então esses conflitos de querer e poder, que muitas vezes eles culpabilizam o pai, a escola, o outro, quando eles assumem a responsabilidade e se sentem heróis da própria história, isso faz toda a diferença no tratamento da depressão. E é o primeiro tratamento metodológico dentro da psicologia analítica que eu trago aqui para vocês. Bom, o segundo tratamento que é importante, que é uma regra de ouro na depressão, que você pode começar fazendo isso já, é basicamente considerar que desde o abrir os olhos de manhã, tem aqueles adolescentes que têm muita dificuldade, levanta, vai para a escola, chega em casa, dorme, acorda no outro dia, só levanta para comer, ir para a escola e entra nesse ciclo. Então, primeiro ponto, observar, fazer um exame do seu átomo social, quem está perto, quem está longe, ver essa dinâmica um pouco. Eu sugiro com um especialista e tudo mais. Se você fizer tratamento com um analista do comportamento, provavelmente ele vai começar a olhar também para isso que eu chamei de regra de ouro da depressão, de tratamento, que é você, aos pouquinhos, ir comemorando pequenas conquistas, progressivamente. Então, desde o abrir os olhos até conseguir sair da cama e ter um marco, um testemunho para isso. Muitas vezes, no tratamento para depressão, o profissional se sente como entrando num quarto escuro e abrindo uma frestinha na janela, né? E aquela luz incomoda um pouco no começo. Na depressão, nós temos estratégias para trazer esse sistema serotoninérgico e dopaminérgico, né? Essa serotonina que é uma possibilidade de eu me sentir familiarizado, tranquilo. Quem se sente tranquilo, seguro, brinca. E essa vontade de correr atrás tem a ver com a dopamina. Então, eu te diria, para você que está deprimido, agora ao final, quem é seu herói? Responda aí no comentário, se você quiser, né? Fale, quem é seu herói? Mande para essa pessoa também algo. Pode mandar algum vídeo também no canal, para poder conversar sobre esses assuntos. E outra coisa, qual a tua experiência fazendo coisas que você gosta? Quem é você? Será que você pode, nessa segunda estratégia de tratamento, esse segundo método, será que você pode traçar um caminho onde você vai comemorando cada conquista, olhando, porque por mais que o deprimido tenha uma autoestima baixa, por dentro ele se sente assim, aquele dragão branco de olhos azuis. Ele se sente muito inflado por dentro, mas ao mesmo tempo ele se vê de uma maneira negativa e os outros o veem de uma maneira negativa. Então tem uma potência na depressão. Eu aprendi com os pacientes deprimidos a enxergar muitas nuances da realidade, do prazer, da vida. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários. Não deixem de curtir, de se inscrever e compartilhar para o máximo de pessoas conhecerem este espaço aqui de encontro, que é o Psique e você. Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.